Catarina Caria, nossa especialista, está também connosco esta noite. Boa noite. Olá, boa noite aos Viva. dois. Viva. Boa noite. E então, Caria, qual é a tua opinião? A minha é que foi trágico para os Estados Unidos e para o mundo o primeiro ano de Trump. Qual é a tua? Olha, eu tenho três palavras. Primeiro, verdadeiramente disruptivo, este primeiro ano. Consequencialista, assim é que é. Portanto, foi verdadeiramente um primeiro ano com enormes consequências, tanto a nível interno como a nível externo. E eu diria até consequências que se farão notar muito para além depois desta presidência. Aliás, eu hoje li um artigo no Político muito interessante e que cristalizava muito bem esta ideia de que Donald Trump terá inevitavelmente uma terceira presidência, quer seja sob o mandato de Donald Trump, quer seja sob o mandato de outra pessoa qualquer, porque as consequências desta... Vão perdurar efetivamente para além destes 4 anos. E, por fim, uma presidência, um primeiro ano de presidência revisionista, porque Donald Trump conseguiu, a nível doméstico, assinar para cima de 200 ordens já neste primeiro ano, assinou para cima também de 1.700 atos de clemência. Como nós sabemos, implementou um organismo de eficiência administrativa que provocou o despedimento de mais de 300 mil funcionários públicos, portanto, trouxe aqui uma reviravolta brutal. E depois também do seu líder, não é? E depois também do seu líder, mandou para fora Elon Musk, também durou pouco tempo. Tivemos, em nível interno, uma crise com os mídia, um apertar o cerco aos mídia, como sabemos bem, de todos aqueles que tinham narrativas que se opunham à de Donald Trump, mas também às próprias universidades. Donald Trump cortou o financiamento a muitas das universidades Ivy League, nomeadamente Harvard, e nós lembramos-nos deste primeiro ano da grande luta que houve entre o espaço académico e a Casa Branca, e depois, obviamente, com isso, os tais financiamentos ou os cortes de financiamentos em muita da investigação que estava a ser feita em ciência e dando a mão por isso à China, portanto ajudando também a China a assumir também aqui um papel pioneiro nessa matéria. Trouxe também cortes a nível da saúde, a Big Beautiful Bill, muito controversa, que não conseguiu dar resposta a muitos dos problemas a que Donald Trump se comprometeu a responder logo no início do seu mandato, nomeadamente a inflação e os problemas com o custo de vida e também com o mercado de trabalho norte-americano. Sabemos que a situação hoje em dia agrava e também, por isso também leva a que muitos estejam insatisfeitos com este mandato. E a nível externo, eu creio que é aí que nós sentimos verdadeiramente a grande diferença, até porque nenhum de nós é americano, vivemos fora das fronteiras norte-americanas e, portanto, também nós sentimos muito isso. Desde que Donald Trump assumiu o controle da Casa Branca, eu diria que um grande momento foi, de facto, a revisão da Estratégia de Segurança Nacional, que foi, no fundo, um momento cristalizador de tudo aquilo que Donald Trump vinha a convidar e que vinha a fazer durante a sua administração. Autorizou ataques a mais de 7 países, recordo-me aqui do Irão, da Nigéria, a Somália, o Iémen, a Síria e a Venezuela, no início deste ano. E hoje, deixa-me só dizer, há bocado ele já admite que a Corina Machado possa ter um papel importante no futuro, o que é uma novidade, há bocado. Sim, também, por causa com do certeza. Nobel, não é? E Donald Trump também recentemente disse que agora já não deve nada a favor da paz porque não recebeu o Prémio Nobel. Portanto, também um bocadinho aqui a diplomacia da birra, que eu acho que foi de facto marcante durante este primeiro ano. Recordo-me também que Donald Trump colocou bloqueios ao financiamento da USAID, a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, importantíssima quando falamos a nível de saúde global. E não relevante para o orçamento americano e com vantagens enormes. Isso foi das coisas mais graves. E eu diria que, para concluir esta primeira questão, entre a primeira administração e a segunda administração, uma coisa ficou muito clara. Donald Trump passou completamente da retórica e dos seus desejos e até mesmo de uma pretensão arrogante de querer mais e mais, eu também o digo, territorialmente para os Estados Unidos, para efetivamente ir atrás e concretizar esses seus desejos. Concretizar, mas uma coisa é coisas que achávamos que não iam fazer e começa a fazer, mas depois, se as coisas não são relativamente rápidas, ele desinteressa-se. Venezuela está ali um bocado em águas de bacalhau. Irão, se vamos pensar o que ele fez nos últimos dias, ele incitou aquelas pessoas corajosas a irem para a rua, avançar e depois deixou-os na mão. Certo. E acaba por dizer agora que não descartou completamente, mas deixou-os na mão, basicamente. Certo. E, portanto, já não é propriamente o taco, não é sempre always chickens out, não se acobarda sempre.
mas não tem grande paciência para levar as coisas a fundo. Eu diria que é uma espécie de ADHD da política internacional, portanto aqui uma certa distração, entretém-se com uma matéria durante algum tempo e a seguir algo mais de maior relevância ocupará o seu tempo. E obviamente eu também recordo que durante este primeiro ano Donald Trump revolucionou completamente a forma como os países estabelecem relações económicas com o Liberation Day, o dia em abril em que Donald Trump lançou tarifas a grande parte do globo e que efetivamente mudou radicalmente a forma de interagirmos na economia mundial. Está a ser pior do que imaginavas há um ano? Eu acho que sim, portanto, respondendo categoricamente à tua pergunta, sim, está a ser pior. Acho que fomos alertados, mas fomos talvez otimistas. Ou seja, achámos que ainda assim alguma da separação de poderes nos Estados Unidos e o sistema de freios e contrapesos iria, de certa maneira, limitar o poder de Donald Trump. Aquilo que ele nos mostrou é uma capacidade brutal de contornar todos esses entraves e efetivamente levar a sua avante. O Congresso quase não existe. Agora, Certo. na Groenlândia há lives de alguma resistência, Certo. o resto praticamente nada. Sim. Eu acho que, apesar de tudo, duas coisas. Uma, o Supremo, ele está à espera de uma decisão relativamente às tarifas e eu acho que ele não tem certeza se pode avançar com a questão das tarifas. Recordo que, supostamente, o Presidente não tem poder para aplicar diretamente as tarifas, elas têm que ir ao Congresso. Ele evocou-as, evocando uma lei de emergência nacional que claramente não se aplica ao caso atual. Vamos ver o que é que o Supremo diz. E outra, vimos há bocado, que são os governadores, nomeadamente alguém com o peso de Gavin Newsom. Certo. Aliás, no próprio círculo interno de Donald Trump também começam a surgir algumas vozes descontentes com esta ideia de que Donald Trump colocaria a America First e os interesses americanos em primeiro lugar, mas depois estão a ver o dinheiro dos contribuintes a ser canalizado para guerras que não são a prioridade, ou aos olhos dessas pessoas, a prioridade da estratégia dos Estados Unidos. Muito bem. E a Europa? Há pouco vimos Gavin Newsom, precisamente, a dizer que tudo isto era ridículo, a forma como, no fundo, Donald Trump estava a sujeitar os seus aliados de sempre, neste caso os aliados dos Estados Unidos. Temos sabido lidar com esta administração? Ou tem sido uma forma de lidar também diferente desde o dia 1 de investidura? Eu diria que não, e eu diria que não por uma simples razão. Eu acho que a Europa, desde que Donald Trump entrou na Casa Branca, só tem conseguido reagir. O tempo de resposta da Europa é muito inferior ao tempo de disrupção, de criação de novos focos de agenda que Donald Trump tem. Portanto, à medida que a Europa procura alternativas ao guarda-chuva norte-americano, por exemplo, em matéria de defesa e segurança na Ucrânia, de seguida Donald Trump levanta a questão da Groenlândia, que faz com que haja no cerne da Europa até mesmo uma luta aqui de identidades, perceberem... Uma perda de foco logo à partida. Sim, e não só na Europa, como na própria NATO. Obviamente que enfraquece todos os objetivos. Os europeus lidam com Trump, ou até agora, ainda achando que estão a lidar com o Presidente dos Estados Unidos normal, e não estão. Sim, não é. Demorou anos a perceber-se isso, mas não é. Eu, sem fazer product placement, mas tenho mesmo a dizer, há 7 Mas imagino anos. que já tenham perdido essa crença, Agora, entretanto. Sim, mas não há muito tempo. Há meses foram fazer um papel ridículo, indo à Casa Branca todos, depois da forma como Zelensky foi destratado. Nós estamos em 2026, há 8 anos, há 7 anos e meio. Há 7 anos e meio, no primeiro mandato de Trump, eu escrevi um livro chamado Isto Não É Bem um Presidente dos Estados Unidos. Eu pessoas disseram, exageraste e não sei o quê. Não, isto não é bem um Presidente dos Estados Unidos. Não é. E é isso que realmente nós tendemos a achar que as coisas não são tão más, mas são mesmo más. Mas temos tido países que lidaram com Donald Trump de uma forma diferente. A China, Certo. a começar, porque respondeu da mesma forma Porque com, fez um fim-capé, com tarifas. certo. O próprio Canadá, o vizinho do Norte e o último caso, penso eu, foi até o do Brasil, Lula da Silva, que fez também fim-capé e acabou por ganhar com isso. Certo. A China, eu acho que a China é particularmente relevante neste caso porque se nós olharmos, por exemplo, para a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, não há uma clara definição da China como sendo uma ameaça, da mesma maneira que também não há uma clara definição da Rússia como sendo um inimigo dos Estados Unidos. Mas é óbvio que a China é um alvo a abater para a administração de Donald Trump.
Só que a China, ao contrário da Europa, fala em termos de realpolitik, fala em termos de hard power. A Europa continua a falar em termos diplomáticos, ainda não olha, por exemplo, para a paz através da força como os Estados Unidos olham. Também não olham para as tarifas, não olham para a economia como uma arma de levar a sua avante, da mesma maneira que a China sempre olhou. Eu recordo uma questão que é fundamental entender esta grande diferença. A China não tem aliados, a China tem clientes. Os Estados Unidos sempre tiveram aliados e os Estados Unidos passaram a olhar para esses aliados como inimigos ou parceiros comerciais, parceiros em determinados aspectos e não tanto em alianças estruturais históricas. Portanto, há aqui uma descredibilização brutal disso, ao passo que a Europa continua, e vê-se perfeitamente no discurso, na forma como ainda se fala com enorme prudência e diplomacia em relação a Donald Trump, e eu compreendo, há aqui uma tentativa de preservar estas relações transatlânticas que são históricas, mas para Donald Trump pouco importam. Portanto, para Donald Trump o que importa é o pragmatismo do mundo real. Mas diz-me uma coisa, já se percebeu que este Presidente não acredita na vantagem da relação com os aliados, nomeadamente os aliados transatlânticos. Já se percebeu que pessoas próximas dele na administração defendem isso. Mas não acho nada certo que, nem falo na maioria dos americanos, estudos mostram que a maioria dos americanos não quer o fim da NATO, mas que a maioria sequer dos congressistas republicanos achem isso. E, portanto, na questão da Groenlândia está a haver uma grande demarcação relativamente a isso. Tu crees que Trump pode, de algum modo, perceber que está isolado nisso ou vai avançar mesmo sem o apoio dos congressistas republicanos? Donald Trump disse uma coisa que eu acho que é particularmente relevante para entendermos o porquê de eu considerar que Donald Trump avançará sem o apoio dos republicanos, congressistas republicanos. Ele disse que psicologicamente precisava, ou seja, para o seu bem, para se sentir bem, precisava de efetivamente ter a Groenlândia. Em 2021, Donald Trump disse, olhando para o território, dizia: isto é tão grande, nós precisávamos de ter este território, porque é que nós não o temos? Há de facto aqui uma pretensão pessoal. Territorial, sim. É pessoal. Posso dizer que houve uma pessoa bem informada que me disse que isso é uma espécie de proteção em relação aos Açores. Os Açores são demasiado pequenos para Trump um dia se lembrar. A questão da Groenlândia tem muito a ver com o tamanho. Certo, graças a Deus, não é? Porque senão não estaríamos numa situação muito pior. Da questão pessoal, ela não é política, ou seja... Claro que é política. Elas andam ligadas, sim, mas de querer deixar no seu legado a conquista, vamos chamar-lhe assim, do território da Groenlândia para os Estados Unidos. Eu acho que sim, aliás, eu acho que é de facto uma bandeira que Donald Trump tem procurado desde a sua primeira administração e continuou a alimentar essa narrativa, mas eu creio que sim. Agora, é normal que dentro do seu próprio círculo algumas vozes comecem a emergir como se calhar não vamos fazer isto, porque parece-me claro assumir que quando Harry Truman criou a NATO, depois, no início da Guerra Fria, eu creio que nunca terá imaginado que o fundador e o membro mais importante desta aliança ameaçasse a segurança e a sustentabilidade e que, aliás, ameaçasse conquistar territórios que pertencem a essa aliança. Mas, de facto, se os Estados Unidos, ao longo da sua história, estiveram sempre do lado daqueles que não conquistavam territórios... Verdade. Essa narrativa deixou de existir. E da defesa de quem era atacado. Exatamente, isso é que é grave nesta exatamente. Sim. Uma coisa muito rápida mesmo, a questão do ICE. Há um ano diziam aqui, não acreditamos que vai haver brigadas de tipos armados e de cara tapada na rua a atacar pessoas. Está a acontecer. Para mim é a situação mais grave. E Trump hoje diz que achou muito triste o que aconteceu a Neely Kilgood e admitiu que o ICE comete erros. Rapidamente, Catarina, queria para encerrarmos, sobre o ICE. Consegues dizer-me uma coisa positiva deste ano de Trump? Vou olhar para o nosso lado europeu. Não, vou dizer duas coisas. Acho que foi positivo chamar a atenção para aquilo que o Irão estava a fazer em termos de capacidades nucleares, portanto, o incremento das suas capacidades nucleares e ter apontado o dedo, a forma como depois foi conduzida essa solução é outra matéria, mas estaremos aqui reunidos noutro Guerra e Paz para falar sobre isso. Do lado europeu, eu acho que foi bom para reforçar algumas destas certezas que nós não podemos efetivamente depender unicamente dos Estados Unidos e precisamos de acelerar esta procura de parceiros alternativos. E é isto. Obrigado.